Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. Que o Espírito Santo te conduza sempre ao caminho da verdade. E nesse momento nós vamos começar um novo estudo ainda no livro de João, capítulo 9, que tem como título A Cura de um Cego de Nascença. E para você que está um tempinho comigo, que Deus abençoe você. E para você que está chegando pela primeira vez a esse vídeo, fique conosco e que Deus abençoe você também. Passei uns dias sem fazer meus vídeos porque eu estava um pouquinho adoentada, mas o Senhor já está com providência na minha vida e está dando tudo certo. Estamos aqui para continuar fazendo o nosso trabalho em nome do Senhor. Vamos para o vídeo. A cura de um cego de nascença. Observa que ele nasceu cego. Ele já nasceu com essa deficiência, né? Com essa condição. Né? E nós sabemos que o pecado, ele gerou isso em nossa vida, né? A nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa trouxe essas condições terríveis para a nossa vida. Capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Vamos por partes. Jesus tinha ido a Jerusalém para a festa do Pentecoste, né? E nós sabemos que lá aconteceu várias coisas com o Senhor, né? Como os embates com os fariseus, com alguns dos judeus, sacerdotes, né? Escribas, a mulher que foi apanhada no adultério. Então, aconteceu várias coisas nesse intervalo em que Jesus esteve lá nessa festa do tabernáculo no templo. Os ensinamentos de Jesus falando a respeito dele ser a fonte de água, dele ser a luz do mundo. E houve muitas coisas, inclusive agora, né, passando ele, viu esse homem cego de nascença. E a pergunta que o discípulo faz ao Senhor é: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Obviamente, ele não pecou, porque ele já nasceu cego, então não tem como ele no ventre pecar. Mas eles atribuíram talvez a culpa aos seus pais, porque havia uma crença entre os judeus que a condição favorecida ou desfavorecida era atribuído ao pecado, né? Era uma consequência derivada ao pecado, seja da pessoa ou seja dos pais daquela pessoa. E foi exatamente isso que os discípulos perguntaram ao Senhor: quem era o culpado daquela situação, daquela condição, daquele homem? E no versículo 3 o Senhor vai dar a resposta: e respondeu Jesus, nem ele pecou, ou seja, ele não pecou um pecado tão agressivo a ponto de deixá-lo com essa condição, com essa cegueira, e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, né? Então, às vezes, aquilo que parece uma derrota, aquilo que parece uma destruição, uma calamidade, manifesta ali o grande poder de Deus, as maravilhas, a misericórdia de Deus, que é tremenda. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, ou seja, Jesus está falando dele e está falando de Deus, ao qual o enviou para fazer a obra, né, terrenas, para fazer aquilo que ele estava a fazer todos os dias. Enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, ou seja, ele se manifestou como a luz do dia. E enquanto ele estava aqui na terra, ele era essa luz que iluminava, ele esse brilho, ele era essa estrela, ele era o que trazia dia. Mas haveria um momento, à noite que ele fala, um momento em que ele não existiria mais entre nós, não estaria mais conosco numa forma corpo. Aí ele diz assim: quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha que ele confessando que ele é a luz do mundo. E é verdade, antes do Senhor, Israel e todas o mundo mesmo estava em trevas, né? Então, com a chegada e o manifesto do poder de Deus sobre a vida de Cristo, trouxe o quê? Uma esperança, trouxe luz, trouxe uma oportunidade do homem caído se encontrar novamente com o seu Criador. Versículo 6. Dito isso,
cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Agora eu fico observando, né? Os fariseus, caso vejam uma situação dessa, eles que eram puros, que viam impureza em tudo, que eram muito limpos exteriormente, eles eram impecáveis, vendo Jesus cuspir na terra e fazendo lodo e aplicando nos olhos desse homem, deveria chocar, deveriam escandalizar, né, os fariseus que tanto levam a sério a pureza do corpo. Versículo 7, dizendo: vai, lava-te num tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Esse tanque foi construído no tempo do rei Ezequias, né? Ele construiu um túnel na fonte de água Gion, né? E esse túnel abastecia a cidade, caso fosse cercada pelos sírios. E aí ali ele tinha um reservatório, né? Dentro da cidade de Jerusalém, e assim ele abastecia, né, através desse túnel que jorrava água de fora para dentro da cidade, e caso acontecesse isso, eles estavam abastecidos com água, né? Que quer dizer enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então esse homem recebeu uma cura, né, do Senhor Jesus. Ele recebeu um manifesto, caso ele nem tinha assim em si, né, alguma esperança que isso fosse acontecer. Mas o nosso Cristo, ele é um Deus que nos surpreende, que faz algo que nós não estamos nos esperando pelo seu amor e sua misericórdia em nossas vidas. Então esse homem, ele teve esse encontro com o mestre estava passando, viu a condição daquele homem, de repente os discípulos nem perceberam, mas Jesus percebeu. E aquele homem, Jesus foi atraído, né, pela cegueira, pela aquela condição terrível que era aquele homem, que vivia aquele homem, mendigo, porque toda condição física, né, deplorável, era mantida essa pessoa nesse cativeiro, nessa escravidão, de mendigar para sobreviver. Não tinha nenhum acesso ao governo. O governo não sustentava essas pessoas. Então, a única fonte de renda que elas tinham era mendigar. Recebia uma capa pelo governo romano e ficava em ponto estratégico, determinado pelo próprio governo, para que eles pudessem ficar ali e fossem ali mendigar, e apelar para a misericórdia e compaixão de alguém que passasse e pudesse ajudá-lo. Mas nesse dia foi diferente com esse homem, porque esse homem teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada. E eu vou partir para o próximo vídeo, ainda na continuidade, no versículo 8 desse mesmo assunto. Amém? Que Deus abençoe e segue comigo para o próximo vídeo.